Difícil é falar daquilo que você nunca viveu. Agora, falar daquilo que você viveu e sente, isso é mais fácil. É por isso que toda vez quando a gente vai sair para evangelizar e a gente está diante dos irmãos, a mensagem é o seguinte: fale do que você passou com Jesus Cristo. Porque falar do que Magal passou eu não posso falar, mas ele vai falar com mais propriedade, porque ele passou e sentiu. Então, meu irmão, quando eu chego hoje, diga assim: hoje a gente vai falar a respeito da relação do homem com o pecado. Eu tenho algo a falar, porque eu sou pecador. Só que a Bíblia tem algo ainda mais a falar, porque eu não enxergo o mundo através do meu olhar, mas eu procuro enxergar o mundo através da lente que se chama Bíblia, palavra de Deus, vontade de Deus. E ela traz para nós e desvenda esse mistério da relação do homem com o pecado, do ser humano com o pecado. Queria que você abrisse a Bíblia comigo lá, em um dos textos primeiros que a gente vai ler, que é Romanos 3:23. Esse é um versículo muito conhecido de todo evangelista e de todo aquele que está falando a respeito da salvação. Em Romanos 3:23, ele vai falar que todos pecaram e destituídos ou carentes estão da glória de Deus. Esse versículo deixa claro que o pecado, ele nos afasta da glória de Deus. Não sei se você já teve a curiosidade de se perguntar: o que é a glória de Deus? Porque a gente canta muito sobre isso. Vem, derrama tua glória. Vem tua glória. E isso está presente nos nossos cultos. Se você parar para pensar, a glória de Deus é o peso da sua presença. É quando você sente, ou você afirma, e que você acredita que Ele está ali, presente no seu lado. E aquela presença é uma presença tão pura, gloriosa, que ali traz constrangimento para você. E ali você começa a desejar que, como desejou aquela mulher que se lançou aos pés de Jesus Cristo, quebrou o bálsamo e estava lavando aos pés de Cristo. Você se sente que a glória dele, a presença gloriosa, constrange você, colocando você no seu lugar, fraco, pecador, limitado, incompleto. Mas ao mesmo tempo você sente que essa presença é uma presença que lhe completa, lhe traz uma perfeição eterna quando toca a sua alma. E essa presença, ela completa o vazio que há em você. E você começa a desejar cada vez mais estar nesse lugar, que é o lugar da presença gloriosa de Deus. E essa presença gloriosa toma conta de você. Agora vamos voltar para o versículo que a gente acabou de ler. A gente acabou de ler que todos pecaram e destituídos, afastados e carentes dessa glória que eu acabei de falar, estamos de Deus. O homem é pecador. A gente vai ver que o pecado entrou no mundo através de Adão e o primeiro casal. E ali por herança, todos nós temos essa necessidade dessa presença gloriosa. Porque em uma condição primeira, Adão e Eva, eles tinham prazer dessa presença gloriosa, dessa glória de Deus ao seu lado, conversando, falando e convivendo. Mas a gente vai ver que a partir do Gênesis, quando houve a cisma, o primeiro pecado, o próprio Deus providenciou uma saída
e apontava para o Senhor Jesus Cristo. Lá em Gênesis, no que a gente chama de proto-evangelho, ou o começo, a cerne de um evangelho, ele vai dizer que virá um homem nascido de mulher, da descendência de mulher, que pisará a cabeça da serpente. E ali, apontando para Jesus, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele não vai falar apenas que o pecado afasta o homem de Deus, mas vai falar que o Jesus Cristo é aquele o qual faz o resgate de todas as coisas planejadas e idealizadas por Deus lá no Jardim do Éden. E antes da gente mergulhar no texto de Romanos, é preciso ter a ciência de algumas coisas. Primeiro, que Jesus, ele é supremo. Aleluia. Que Jesus Cristo é a pessoa mais importante do universo. É preciso ter isso enraizado no coração. Ele não é mais importante que Deus, o Pai, ou Deus, o Espírito. Com Ele, Cristo é de igual dignidade. Com eles, Cristo é de igual perfeição, sabedoria, de igual justiça e amor. E ali eles se relacionam e se completam. Mas é preciso entender que Jesus Cristo é aquele o qual é o centro do ser humano e do mundo. Lembro de uma música do Diante do Trono, Seja o Centro, que era uma das músicas que a gente cantava muito em nossa igreja há um tempo atrás. Música belíssima, e que evocava a centralidade de Cristo. Cristo, ele é mais importante do que reis, rainhas, governantes, seja ele presidente, senador. Jesus, ele é mais importante que anjos, demônios. Jesus, ele é supremo. Jesus é pelo qual todas as coisas foram criadas, como diz a sua santa palavra. Porque é preciso você entender que Cristo é tudo. Porque você precisa entender que Cristo é supremo. Porque na guerra contra o pecado, é nele que você vai se apoiar. Porque ele foi quem morreu na cruz para trazer a libertação da humanidade. E se eu não entendo quem Cristo é, e se a minha fé não está firmada nele, no que ele veio, eu posso vacilar, eu posso esmorecer. Mas se eu fizer como ele mesmo falou lá no final do capítulo 7 de Mateus, no final do Sermão do Monte, dizendo assim: feliz é aquele que faz a casa com alicerce na rocha, que virão as tempestades e vento forte, contenderão contra ela e ela permanecerão firmes. Meu irmão e minha irmã, é preciso ter a convicção de que o cristianismo não é mero conjunto de ideias, de práticas, ou é um conjunto de ideias que para o bem-estar do ser humano, o bem-estar psicológico do ser humano. O cristianismo não é autoajuda. É preciso entender que o Deus, ele é soberano, ele é presente e ele subsiste e existe fora de nós. Fato é que Deus não precisa de você nem de mim. Fato é que nós é que precisamos dele. Você tem que entender que Deus não é criação de mera fantasia de uma mente humana. Deus, ele é o Criador e não a criatura. E sobretudo você precisa entender que ele é Deus e você não. É preciso ter as raízes e a firmeza na fé para entender tudo isso. Porque sem isso, talvez sua luta contra o pecado nesse mundo possa ser mais difícil do que parece. Porque qualquer vento e qualquer chuva pode abalar você. E eu continuo afirmando
Porque a diferença entre nós cristãos e o povo aí fora, incrédulo, é que a mesma chuva que virá sobre eles, virá sobre nós. O mesmo vento virá sobre a casa na rocha e a casa na areia. Mas o que vai diferenciar é que ele não vai roubar a nossa paz. Nós permaneceremos. Dito isso, vamos abrir lá no texto de Romanos, capítulo 5 dessa vez. A partir do versículo 12. Que assim ele diz: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos, sem exceção, pecaram. Porque antes de a lei ser dada, havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigura aquele que havia de vir. Mas o dom gratuito não é como a ofensa, porque se muitos morreram pela ofensa de um só, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça, ela deriva de muitas ofensas para a justificação. Se a morte reinou pela ofensa de um, por meio de um só, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Aleluia. Portanto, assim como uma só ofensa veio o juízo sobre todos os seres humanos para a condenação, assim também um só ato de justiça veio a graça sobre todos para a justificação que dá a vida. Porque, como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. A lei veio para que aumentasse a ofensa, mas onde aumentou o pecado, aumentou muito mais a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também a graça reinasse pela justiça que conduz à vida eterna por meio do Senhor Jesus Cristo, o nosso Senhor. Aleluia. Texto riquíssimo de conhecimento, de conteúdo. Aconselho vocês a chegar em casa, se debruçar sobre esse texto. Esse texto que narra que o primeiro homem, Adão, trouxe o pecado, e aí a herança maldita, a natureza adâmica, invadiu todos os seres humanos. Só que, como prediz lá em Gênesis, apontava para Cristo, o segundo Adão, que veio para libertar. É interessante que no texto também lá de Isaías, vai falar que Cristo levou sobre si todas as nossas enfermidades e dores, para que a gente pudesse viver uma vida que era dele, ele morrendo uma morte que era nossa. A gente entende que na relação homem e pecado,
a gente entende que na relação entre Deus e o homem pecador, aquele que comete pecado, Deus ele age de imensa graça e misericórdia. Não existe mérito no ser humano que possa merecer a salvação ou o perdão dos seus pecados. Foi por meio de Cristo que muitos alcançaram e alcançam a salvação. Um favor imerecido, como diz a própria Santa Escritura. Um favor que não merecemos. Talvez, por não merecer tal sacrifício e recebendo de graça, alguns tentam abusar disso. E ao abusar da graça de Deus, da misericórdia dele, tem se enveredado por caminhos que são viscosos. Entende que antigamente alguns pegavam um passarinho com visgo de jaca, e ele botava o visgo de jaca e o passarinho pegava no visgo, e toda vez que ele se movimentava mais, ele se embolava mais no visgo e ficava mais preso. É a semelhança assim, em um paralelo eu digo que é o pecado. O pecado é aquele visgo de jaca que ao você tocar e se lambuzar, nas suas meras forças tentando se sair, você vai acabar se envolvendo ainda mais. É preciso que evoquemos a Cristo. É preciso que a gente tenha a ciência de entender onde estamos, a situação no qual estamos, para que pedir socorro ao Senhor Jesus Cristo. Quando você está em uma condição perdido, você vai procurar uma bússola, você vai procurar um mapa, você vai procurar uma orientação, você vai procurar alguém que precise, que direcione o caminho. A Bíblia, também chamada de bússola dos navegantes, aquele que também dá lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, vai dizer que existe uma direção, e essa direção é Cristo para a libertação dos pecados. Ele diz que se você estiver meramente na sua força, no seu braço, você não vai conseguir vencer, porque são coisas que estão dentro da sua natureza. Cristo, ele é maior do que qualquer pensamento filosófico. Muitos filósofos debatiam a respeito da natureza humana, alguns afirmando que o homem nasce mal, alguns afirmando que o homem nasce bom e a sociedade o corrompe. O fato é que a Bíblia vai dizer que todos pecaram e destituídos da glória de Deus. No capítulo 6 de Romanos, versículo 23, ele vai dizer que o salário do pecado é a morte. Mas o versículo ele não para por aí. Ele diz que o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo, o nosso Senhor. É preciso entender que para vencer o pecado, para obter de Cristo graça, para ter do Senhor a vitória sobre o pecado, é preciso mergulhar em quem Cristo é, o que Ele fez, adorá-lo, bendizê-lo e estar diante da sua presença. A glória de Deus vai fazer com que você possa vencer o pecado. Em Romanos 7, versículo 21 a 23, ele vai dizer o seguinte: Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, e que pretende debaixo da lei do pecado que está em meus membros. É aquela velha frase que o bem que eu quero fazer, esse eu não consigo, mas o mal que eu evito, esse eu acabo fazendo. É
preciso entender que existe uma guerra e você está nela. É preciso entender que você precisa batalhar e é todo dia. Quando você acorda, você já acorda, tem que acordar pronto para uma batalha no seu dia. Porque como diz uma música até que diz assim: todo dia o pecado vem e me chama. Todo dia ele vem e bate a minha porta. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus, diz a canção, diz a música. Existe uma natureza humana que leva você para isso, para o pecado. Existe uma guerra dentro de você, entre carne e espírito. Eu quero afirmar a você aqui, que vai ganhar essa luta quem você alimentar mais. Se você vai alimentar o espírito vai prevalecer sobre a carne. Mas meu irmão, se você estiver afastado da glória de Deus, dessa presença que eu afirmei no começo da fala, você vai estar alimentando a sua carne, porque a natureza humana vai querer o pecado. Cristo na oração, quando foi ensinar a oração do Pai Nosso, ele fala: Pai, afasta de mim, ele fala a respeito da tentação e livrar do mal. Não deixeis cair em tentação, mas livra-me do mal. Essa é uma oração que a gente deve ter diariamente. Porque meu irmão, minha irmã, viver a vida com Deus, ela é prazerosa para aqueles que entendem o que é o cristianismo. Porque ele começa a se municiar. Existe na Bíblia, lá em Efésios, uma armadura. Essa armadura visa proteger todo cristão contra todas as armadilhas e ciladas do diabo. Agora, o cristão que não se arma, não se municia com a palavra de Deus, o capacete da salvação, a couraça da justiça, a fé e a palavra dele, ele fica vulnerável. É por isso que a gente vive muito altos e baixos na nossa vida cristã, porque nós não somos constantes em buscar a Ele. Eu vou começar a ler a Bíblia aqui, eu começo um plano de leitura, nos 7 primeiros dias tudo bem, mas depois já não vai. Eu começo a intenção de orar ao Senhor em determinado horário, eu passo 3 dias e depois eu já não estou mais. Somos inconstantes. E sabe o motivo dessa inconstância na nossa vida? A natureza pecaminosa que quer lhe trazer para baixo. Meu irmão e minha irmã, hoje a gente quer afirmar que existe algo chamado Jesus Cristo, vida com Deus, disciplinas espirituais, que vai quebrar isso na sua vida, amém? Primeiro que você precisa é entender que você precisa de mais. Eu quero dizer aqui que você precisa ser um eterno insatisfeito. Queira mais. Eu não encontrei na Bíblia pessoa mais insatisfeita do que Eliseu. Eliseu, ele sempre estava querendo mais, tanto que chegou a oportunidade, ele disse: eu quero a porção dobrada de Elias. Eu quero ir além do que Elias foi. Eu quero avançar além do que o meu mestre foi. Ele era um eterno insatisfeito, porque ele entendia que existia mais de Deus. Porque, meu irmão, minha irmã, convenhamos aqui para nós, num Deus perfeito, infinito e grandioso, Ele pode pegar você e trabalhar a sua vida no potencial máximo que você precisa. Se tem alguém que vai poder tirar o máximo de você, é o Senhor Deus. Por quê? Porque Ele conhece você por completo. Então, quando a gente diz para você se lançar aos pés dele, para você se lançar na vida a Cristo, se lançar na palavra de Deus, buscar o conhecimento do alto, a sabedoria divina, é para que você possa viver uma vida mais sábia e bem diante de Deus. Uma das armas que você pode utilizar na sua luta em um viver melhor está não só a oração diária, a leitura da sua palavra,
Porque a gente não pode obedecer fielmente àquilo que a gente não conhece. É preciso conhecer aquilo que a gente crê. É por isso que me espanta muitos cristãos que têm muito tempo de igreja e ainda são rasos no conhecimento bíblico. É preciso conhecer, porque, meu irmão, para prestar fidelidade a Deus, você precisa crer no seu coração naquilo que você está exercendo. Se você não crê, como é que eu posso crer mais? Como é que eu posso amar mais? É tendo mais conhecimento, é buscando mais ao Senhor. Quanto mais buscar, mais conhecimento você vai ter. Mas diante de um pecado, diante das situações que sobrevêm sobre nossa vida, o primeiro momento é reconhecer que você está em uma condição ruim, pecadora, pecaminosa e que precisa de redenção. Primeiro você precisa se arrepender, aceitar que era errado, admitir que precisa mudar. Seja um insatisfeito. Só uma pessoa insatisfeita pode chegar a lugares que ainda nunca chegou. Se você fizer a mesma coisa que você vem fazendo, você vai chegar apenas onde você já esteve. Se você está incomodado com a sua situação espiritual hoje, você precisa adquirir novos hábitos. Porque se você não fizer nada de diferente, você não vai chegar a lugar diferente nenhum. A nenhum lugar diferente. É por isso que é preciso aplicar novos hábitos espirituais na sua vida. Se arrepender e decidir mudar é um dos primeiros passos. Foi por isso que Jesus veio e levou o castigo na cruz, para que a gente pudesse se arrepender dos nossos pecados ao olhar para Ele. Tem um texto em Romanos 10 que vai falar a respeito disso. Ele vai dizer lá em Romanos 10 que, a saber, se a boca confessa ao Senhor Jesus Cristo e o coração credes que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. A boca que confessou para a salvação é a mesma boca que vai confessar pecados, mesmo. Primeiro, em 1 João vai dizer que eu escrevo tudo isso para que vocês não pequem, para que vocês se mantenham íntegros, para que vocês mantenham a sua dignidade. Mas se você pecou, errou, eu tenho um advogado fiel e justo, Jesus Cristo. Ele morreu de uma vez por todas pelos seus pecados. Lá em Hebreus, ele vai dizer o seguinte. Vamos abrir lá em Hebreus 12. Esse texto fica para você até marcar na sua Bíblia. E você recorrer a ele toda vez que você precisar de forças para lutar na sua vida. Hebreus 12, versículo 4. Discorrendo o escritor de Hebreus sobre a disciplina de Deus para o nosso bem, ele vai dizer que na luta contra o pecado, você e eu, ainda não resistimos a ponto de derramar sangue. Meu irmão, minha irmã, nesse texto mais para frente, o próprio escritor vai dizer que não despreze a correção do Senhor, mas que isso não venha desanimá-lo, porque existe uma luta para ser travada, e você e eu ainda não travamos essa batalha ao ponto de derramar sangue. Resista contra o pecado, e se você caiu em pecado, levante-se, erga a cabeça, arrependa-se, ouse mudar. Não baixe a cabeça, não aceite uma condição de pecado na sua vida. Você precisa ter em mente que o sacrifício de Cristo foi de uma vez por todas, e esse sacrifício lhe dá ânimo e vigor. Um texto na Bíblia que fala que as misericórdias do Senhor se renovam a cada dia,
Isso me dá um ânimo incrível, porque eu sei que as misericórdias do Senhor, elas estão sobre mim, que as misericórdias do Senhor, elas me atingem, e ali ela me traz à tona todo o sacrifício de Cristo, e eu caio em si e digo, eu não posso permanecer nessa condição, porque o Senhor Jesus Cristo morreu por mim, e ali eu tenho forças para buscar ao Senhor. Nesse texto que a gente acabou de ler, ele quer dizer assim, ó, olha, está vendo alguns que derramaram sangue na luta contra o pecado? Você ainda não está no nível deles, que você possa lutar até o fim. Meus irmãos e minhas irmãs, quando você olha para essa cadeira que está ao seu lado, certamente você pode imaginar uma pessoa que estava no nosso meio e saiu. Uma pessoa que veio ao nosso meio, se converteu, até exerceu um pouco de empolgação. Era um homem ou uma mulher que orava com fervor em nosso meio, participava de vários momentos incríveis, só que hoje não está mais no nosso meio. Por algum motivo, por alguma coisa, eles deixaram a comunhão da igreja e a comunhão de Deus, e hoje estão, como diz o popular, no mundo. E a pergunta que você deve se fazer é: por que eu ainda estou aqui? Por que eles vão e eu permaneço? Por que eles não conseguiram seguir o caminho e eu permaneço nesse caminho? Meu irmão, eu quero louvar ao Senhor pela sua vida. Eu quero louvar ao Senhor pelos cristãos que entendem que mesmo sendo pecador, mesmo travando uma batalha, eles não desistem do caminho. Eles permanecem. Eles estão ainda lutando. Eles entendem que a graça de Deus, que a vida de Deus entregou na cruz é para ele, e ele permanece em guerra contra o pecado, em guerra contra a sua natureza pecaminosa, na luta para colocar um sorriso no rosto de Deus, dia após dia. Meu irmão e minha irmã, nessa luta, ganha quem você alimentar mais. Nessa batalha ganha quem você alimentar mais. Pedir ajuda a Deus, ela é essencial para a mudança da vida, porque nada é impossível para Deus. Nada é impossível para Ele. A Bíblia vai dizer que se um pai terreno não nega nada ao seu filho, imagine o Pai Celestial. Ele disse que até o Espírito Santo, Deus, Ele dá se você pedir. Na luta contra o pecado, meu irmão, e na relação pecado e homem, ela deve ter a intervenção de Deus. Você deve pedir ajuda a Deus constantemente para essa guerra, porque é uma guerra que não vai se ganhar carnalmente, é uma guerra que vai ser ganha espiritualmente. Nada é impossível para Deus. Não desista, lute e peça ajuda a Deus. Arrependa-se do seu pecado, mude de caminho. Adquirir novos hábitos é necessário, meu irmão. É necessário. Não sei você, talvez acordar uma hora mais cedo para meditar e orar. Talvez estender mais a noite um pouco para orar e ler. Talvez escolher um lugar diferente na sua casa, mais tranquilo, com menos barulho, para ter aquele tempo a sós com Deus de maior qualidade. Talvez até sair de casa, para que você possa encontrar um tempo de qualidade. Mas, meu irmão, não permaneça do jeito que está, se você está completamente satisfeito com a sua vida espiritual. Você deve se mover, busque a ajuda de Deus. Você deve mudar pensamentos e atitudes.
Você deve se enveredar por um caminho diferente. Atacar a raiz do problema, a tentação é necessária. Você pode mudar os seus pensamentos. Uma coisa também que é necessário na luta contra o pecado e nessa relação. Existe pecado, meus irmãos, que são um acidente na nossa vida, que na verdade deveriam ser todos acidentes, mas a gente sabe que tem alguns pecados que insistem na nossa vida. Pecados que se tornam hábitos, pecados que você está enlaçado há muito tempo, que você luta e não consegue desistir. Para esse pecado, o conselho bíblico é que você procure alguém, o seu pastor, alguém maduro o suficiente que possa lhe ajudar, alguém pelo qual você possa prestar contas. Tiago 5,16 vai dizer: portanto, confessais o pecado uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração do justo, ela é muito poderosa e eficaz. Tiago 5, versículo 16. A única coisa que a gente não pode fazer é brincar com o pecado, porque ele pode destruir você, pode destruir a sua família, pode destruir o seu ministério. Quantos ministérios em igrejas não foram destruídos por conta de pecado? A rápida identificação, quanto mais rápido você se mover para combater esse pecado, mais chances de êxito e de soltura e de libertação desse pecado você vai ter. Confesse esses pecados um para com os outros. A oração do justo é forte e eficaz. Meu irmão, minha irmã, fato é que Jesus Cristo é o caminho para vencer os pecados. Que Jesus Cristo é o caminho para que a gente possa estar em vitória e ser vitorioso. Afastado de Cristo, nada. Com Cristo, tudo. Eu convido você a ficar de pé. E diante da palavra lida, diante dos textos explanados e da breve reflexão, você deve tomar uma atitude na sua vida. O Evangelho projeta você para Cristo. O cristianismo projeta você para uma vida abundante em Deus. O cristianismo é Deus procurando homens dispostos a travar uma batalha contra o próprio ego, contra as suas próprias vontades. A vida com Deus é uma vida que você vai ter que perder algo, porque a Bíblia diz que quem é amigo do mundo não pode ser amigo de Deus. Você não pode servir a dois senhores. Significa que você deve deixar algo. Só que eu não sei o que você precisa deixar. Você sabe. E Deus, que está aqui presente em sua glória, sabe e conhece você. Agora é hora de se lançar nele. É uma hora de se lançar pedindo ajuda a ele. É uma hora de se deleitar nele. É a hora de estar com ele agora mesmo. De uma coisa eu sei: você pode ir além na sua vida com Deus. Você pode ir ainda mais longe. O que você tem feito na sua vida com Deus ainda é pouco. Se você é como eu, que olha para a Bíblia e faz:
esses homens e mulheres de Deus, descrito aqui na Bíblia, entenderam algo que eu não entendi ainda. Se você também tem esse pensamento como eu tenho, eu quero dizer que o mesmo Deus que colocou ele em toda aquela situação, em posição espiritual, no reino de Deus, é o mesmo Deus que está aqui diante de você. Feche seu olho e vamos orar. Ore a Deus. É com você e Ele agora. Você precisa ir além. Ore a Deus dizendo assim: Senhor, eu sou fraco, mas é na fraqueza que a tua força se estabelece. Quando sou fraco é que sou forte, diz a palavra. Você precisa ir além. Você precisa, às vezes, retomar aquilo que você parou em Deus. Os planos de Deus, eles não podem ser frustrados, eles continuam os mesmos. Então você tem que voltar de onde você parou certas vezes.